Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por Deus. São palavras do salmista no Salmo 69, versículo 3. Queridos, as palavras do salmista retratam a vida de muitas pessoas, digo mais de milhões de pessoas na terra. Cansei de esperar em Deus, em suas promessas de bênçãos, de provisão para mim e para minha família. Ele não ouve as minhas súplicas. Muitos, literalmente, além de falarem estas palavras, desviaram-se, abraçaram a impiedade, caíram nos braços do inimigo, o nosso adversário Satanás, e muitos pereceram em seu pecado, morrendo sem Deus e sem salvação. Há um adágio popular que diz: o apressado come cru. O apressado sempre toma decisões abruptas, erradas, e especialmente sem aprovação de Deus. Portanto, a pressa não ajuda em nada, só atrapalha. Um exemplo clássico da Bíblia é o de uma mulher que não conhecemos o seu nome. É apenas conhecida como a mulher de Ló. Creio que ela não se salvou, uma vez que ela não aguentou esperar e, desobedecendo uma ordem divina, olhou para trás e se converteu numa estátua de sal, conforme lemos em Gênesis 19, 26. Era para olhar somente para frente. Os anjos haviam dito: depressa, tome sua mulher e as suas 2 filhas e saiam daqui, corram para salvar suas vidas, não olhem para trás, corram para os montes para não morrerem. Deus salva apenas os obedientes. Observe o que o apóstolo Pedro disse sobre a destruição de Sodoma e Gomorra e sobre a vida de Ló. Diz assim: e condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. 2 Pedro 2, do 6 ao 8. A mulher dele nem foi mencionada, pois entrou na galeria dos que viveram impiamente, como Pedro disse. Você sabia, querido, que a história de Ló, junto com aquela de Noé, é lembrada por Jesus como exemplo para nos recordar que o julgamento de Deus vem sem aviso? É importante, portanto, lermos este texto de Lucas, capítulo 17, dos versos 20 ao 37, que diz assim: e, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão:
ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem o sigais, porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. E dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Moisés subiu no monte por ordem de Deus para fazer um jejum de 40 dias e 40 noites direto. Não bebeu água e nem comeu, diz as Escrituras. Deus daria depois disso as tábuas da lei contendo os 10 mandamentos, ou seja, os ensinos eternos para a humanidade. Sabe o que aconteceu, queridos? O povo de Israel não esperou Moisés descer do monte e fez um bezerro de ouro, substituindo este ídolo com formato de uma novilha, um bezerro de ouro, pelo Deus que fez grandes livramentos em Israel. E até este momento de marcha pelo deserto, Deus estava operando sinais e maravilhas. Você vê isso em Êxodo 32, de 1 a 2. Centenas de anos depois, o apóstolo Paulo disse que adorar imagens é adorar ao nada, pois o ídolo é nada. Observe a leitura de 1 Coríntios 8, 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Observe também o que Paulo falou sobre os ídolos em Romanos 1, 18 ao 25. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça.
porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundície, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A frase honraram e serviram a criatura, ou seja, as coisas criadas por eles mesmos. Isto é praticar o panteísmo, que é a identificação de várias forças e operações da natureza como sendo parte de Deus e adorando-as. A pessoa que não tem Deus acaba adorando o universo material, porque é o que eles podem ver e experimentar com seus sentidos. O certo é que os mais de 3.000 israelitas que adoraram este bezerro e incitou o povo a profanar o nome sagrado de Deus, pereceram no deserto e foram para o inferno. O profeta Isaías deixa bem claro ao dizer: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a minha glória a outro, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Isaías 42, verso 8. Voltamos aqui para a situação do que é apressado. O desespero e a pressa não nos leva a um lugar certo. Lendo Salmo 40, de 1, versículo 3, observamos que o salmista nos relata que após o choro vem a alegria. Observe as palavras de Davi: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia! Para Davi, queridos, a aflição se tornou em riso, a dor em alento. Valeu a pena esperar pacientemente pelo Senhor. Este é o resultado quando nos deleitamos em Deus e aguardamos o seu agir. Podemos, com certeza, celebrar a vitória depois. Podemos cantar: só o Senhor é Deus. Devemos aquietar nosso coração na presença de Deus. Por isso a palavra diz: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje
vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Zacarias 9, versículo 12. Espere um pouco mais, querido. Observe a atitude deste salmista. Salmo 62, 5. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Ter esperança é esperar acreditando. Quem espera com dúvida não tem esperança. Esperar em Deus é ter certeza de resposta no tempo certo. Mesmo que tudo pareça contrário, podemos dizer: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Salmo 130, versículo 5. Um dos frutos do Espírito Santo é a paciência, também chamada de longanimidade ou ânimo longo. Gálatas 5, 22. Muitas vezes passamos por situações que são para nos ensinar a ser perseverantes e aprender a esperar, porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência é esperança. São palavras do apóstolo Paulo em Romanos 5, do 3 ao 4. Muitos, ao lerem estas palavras de Paulo, não entendem como a tribulação pode produzir perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Mas é isso mesmo, querido. A palavra tribulação significa pressão ou ato de prensar. Qual é a diferença entre um carvão e um diamante? Se você for olhar a estrutura molecular deles, eles possuem basicamente a mesma composição. Eles são formados de carbono. A grande diferença é que o diamante é o carvão que foi submetido a grandes pressões e temperaturas debaixo da terra. Em outras palavras, foi a pressão que trouxe valor para o diamante. O Senhor usa as tribulações para nos transformar em diamantes valiosos. Em Atos capítulo 2, versículo 42, nós lemos que os apóstolos perseveraram na doutrina e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Não só os apóstolos, mas os seguidores de Cristo Jesus também. E a Bíblia está dizendo aqui que os discípulos de Jesus perseveraram. Mas o irmão faz ideia da pressão que eles estavam passando quando foi dito isto. Jesus tinha morrido e ressuscitado e não estava mais fisicamente com eles. Eles não tinham uma estrutura de igreja como nós conhecemos nos dias atuais, que é só chegar e sentar em seus bancos. Na verdade, eles estavam começando a estruturar esta igreja. Isso sem falar as grandes perseguições. Outros se tornaram mártires, como Tiago e Estevão. Quantos crentes foram presos e mortos naquela época, queridos? Então foi um tempo de muita pressão, mas foi em meio a estas pressões que eles fizeram questão de perseverar no Senhor. Em Tiago 1, do 2 ao 4, nós lemos: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé,
uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Esse é o valor da perseverança. Por isso, irmãos, tempo de tribulação não é tempo de desistir de Deus, mas é tempo de perseverar firme. Por favor, meu querido irmão, não diga que cansou de esperar em Deus. Quero encerrar deixando um versículo para você e também uma palavra de um pastor do passado. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4:17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Novamente, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora eu quero passar para vocês uma palavra maravilhosa, uma palavra assim de Deus, que foi proferida por Charles Spurgeon, um pregador do século XIX. Ele foi um pregador batista britânico. Aos 16, ele pregou seu primeiro sermão. Morreu até um pouco jovem, com apenas 57 anos de idade, no dia 31 de janeiro de 1892. Ele disse algo que ele está vivendo hoje no céu. Aqui as suas palavras: não veremos Jesus apenas por um pouco, mas durante milhões de anos nossos olhos surpresos deverão vaguear sobre as belezas de nosso Senhor, e durante incontáveis eras adoraremos as maravilhas de seu amor. No céu não haverá quaisquer interrupções causadas pelo pecado ou por inquietações, nem choro ofuscará nossos olhos, nenhum compromisso humano distrairá nossos pensamentos felizes. Não teremos nada a nos impedir de contemplar para sempre o sol da justiça com olhos incansáveis. Oh, se é tão agradável contemplar Jesus de vez em quando, como será agradável fitar sua face bendita para sempre, quando não teremos nenhuma nuvem se interpondo entre ele e nós, e nunca precisaremos afastar os olhos para contemplar um mundo de fadiga e miséria. Dia bendito, quando amanhecerás, as alegrias do mundo real nos abandonarão logo que quiserem, pois este querer traz compensações gloriosas. Se morrer significa entrar em comunhão ininterrupta com Jesus, então a morte é realmente lucro, e a gota escura é submergida no oceano da vitória. Aleluias! Amém! Oremos ao nosso Deus. Pai querido, queremos ter uma fé firme e constante, uma fé vigorosa. Não podemos, ó Deus, desistir em meio às provações desta vida, mas queremos manter o foco, queremos estar olhando
para o autor e consumador da nossa fé, olhando para cima, esperando a bendita vinda do Senhor Jesus Cristo à terra. Queremos, ó Deus, haja o que houver, a que preço for, ó Deus, está-se firme, olhando para Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, Deus os abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, com a graça de Cristo Jesus.